Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Todos nós, sem exceção, preferimos evitar uma situação ou atividade desagradável. Mais uma vez, é apenas questão da intensidade da pressão que colocamos sobre nós. Gostamos de evitar sobretudo aquelas situações ou atividades que nos causam medo ou desprazer. O problema aqui é que com a evitação, o desprazer e o medo acabam se tornando mais fortes em vez de mais fracos. A pilha de coisas para fazer que deixamos para depois por causa do desprazer vai ficando cada vez maior, aumentando ainda mais o desprazer. E quanto mais eu desvio do medo, mais ele se potencializa. Ao evitarmos uma situação, acreditamos cada vez mais que não vamos ser capazes de superá-la. Digamos que em termos técnicos, a evitação confirma nossos sentimentos de medo e desprazer. Além disso, a evitação nos impede de descobrir que somos capazes de superar a situação. Em contrapartida, ficamos muito orgulhosos de nós mesmos quando conseguimos dar conta de um desafio, apesar do medo. Da próxima vez vamos ter muito menos medo diante dele. A desconexão é uma forma especial de fuga e evitação na qual as pessoas se refugiam dentro de si, desligando-se internamente. Esse processo geralmente não é consciente, acontecendo muitas vezes como um reflexo. Essa estratégia se origina nos primeiros anos de vida, quando as crianças ainda são incapazes de fugir ou de se defender, restando somente a possibilidade de se retirar internamente e não sentir nada na medida do possível. Na linguagem técnica, essa estratégia é um mecanismo de defesa conhecido como dissociação. Essas pessoas se desconectam internamente ao se sentirem sobrecarregadas pelo contato com outras. As pessoas com quem falam percebem claramente que elas estão ausentes por dentro. Pessoas que tendem a se dissociar não são capazes de impor limites internos ou externos. Ou seja, elas absorvem com intensidade as oscilações e as atitudes dos outros e se sentem responsáveis por elas. Estão com as antenas permanentemente ligadas para captar o que pode causar nelas um elevado nível de estresse no contato interpessoal. Como há brechas em seus limites, essas pessoas rapidamente se sentem inundadas pela proximidade de outra pessoa. No entanto, para se proteger, elas não se retiram apenas para dentro de si, mas também gostam de se retirar externamente. Sentem-se mais seguras quando estão sozinhas. A criança nelas descobriu que o contato com outras pessoas significa estresse, ou porque não tiveram permissão de se afastar corretamente de pais carentes e fracos, ou porque tiveram pais que as viam como ameaça. Pessoas traumatizadas, mesmo na idade adulta, também apresentam estados dissociativos com frequência. Méritos dessa estratégia. Faz sentido proteger sua criança à sombra fugindo e se retirando quando você se sente sobrecarregado. Agindo assim, você está cuidando de si e recuperando as forças. Primeiros socorros. Embora a evasão faça muito sentido como autoproteção, você vai acabar fugindo de fantasmas com mais frequência. Você não precisa se esconder. Usando os exercícios deste livro, deixe bem claro à sua criança à sombra que já é hora de parar com isso, e acima de tudo, que ela é capaz de se afirmar e se defender. Quando começar a fazer seus direitos, desejos e necessidades valerem mais, você verá que vai se sentir muito mais à vontade e confiante no contato com outras pessoas. Uma observação. O medo da proximidade e da sobrecarga emocional, quando precisa se submeter muito às expectativas dos pais, uma criança não é capaz de se afirmar de maneira apropriada. Em vez disso, ela é treinada a estender suas antenas para poder reagir quanto antes aos ânimos e desejos dos pais. A criança tem muita dificuldade quando os pais não aplicam suas normas com rigor e autoridade, mas sinalizando à criança que ficam decepcionados quando ela não se comporta de acordo com os desejos deles. Uma criança cuja mãe reage com tristeza quando ela não atende suas expectativas não tem nenhuma possibilidade de se distanciar da mãe. A criança se compadece com a tristeza da mãe e se sente culpada e responsável pelo sofrimento dela. É por isso que ela faz de bom grado o que a mãe quer para deixá-la feliz e satisfeita. Por outro lado, uma criança cuja mãe reage com raiva quando suas expectativas não são atendidas tem maior probabilidade de pensar mal dela, e de com isso manter distância, ainda que internamente. Pessoas com medo de criar laços chegam com frequência até mim em busca de terapia.
Elas encontram dificuldade em se afirmar de maneira saudável, e por isso, logo se sentem pressionadas com a proximidade do parceiro. Não são raros os casos em que, durante a infância, o pai ou a mãe dessas pessoas, geralmente a mãe, as sobrecarregava emocionalmente. Essa mãe, por exemplo, se mostrava decepcionada se a criança preferisse brincar com os amigos em vez de ficar em casa com ela. Tomás, 39 anos, é um bom exemplo disso. A mãe sofria muito por causa do pai, que a tratava mal e mantinha relacionamentos extraconjugais. Ela vivia triste. O pequeno Tomás queria muito consolar a pobre mãe e acabava cada vez mais assumindo o papel de parceiro substituto dela, especialmente porque a mãe também se queixava do pai malvado. O pequeno Tomás pensava que faria bem a mãe se ficasse ao lado dela. Por conta disso, ele frequentemente deixava de brincar com os amigos à tarde para alegrar a mãe. Dessa forma, ele não aprendeu a estabelecer limites saudáveis nem a deixar que a mãe se responsabilizasse pelos próprios problemas pessoais. Com isso, ele acabou desenvolvendo crenças que incluíam: não posso abandonar você, sou responsável por sua felicidade, preciso estar sempre ao seu lado, não tenho vontade própria. Já adulto, ele só conseguia tolerar certo nível de proximidade com a parceira. Quando a namorada estava no mesmo cômodo, ele logo tinha a sensação de que estava se perdendo. Só se sentia livre e tranquilo de verdade quando estava sozinho. É por isso que após momentos de intimidade sempre voltava a se distanciar. O estresse gerado pela presença de cada uma de suas ex-namoradas acabou mudando também seus sentimentos por ela. O amor inicial fazia com que duvidasse de que ela realmente fosse a mulher certa para ele. É por isso que ele muitas vezes encontrava refúgio no trabalho, às vezes também em flertar ou se envolver com outras mulheres, ou terminava o relacionamento e procurava uma namorada melhor. Até que em dado momento, ele se deu conta de que sua busca sem fim pela mulher certa tinha pouco a ver com as supostas deficiências das mulheres, mas com o fato de que ele mesmo sofria com o medo de estabelecer vínculos. Na terapia, Tomás desfez as projeções na mãe e aprendeu que também era capaz de se sentir um homem livre dentro do relacionamento. Para isso, teve que aprender a se afirmar e a trazer os próprios desejos e necessidades para dentro da relação. A criança nele internalizou que só era possível ter um relacionamento aceitando-o como ele é, e não o moldando ativamente. E quanto mais Tomás ia se dando conta de que não estava simplesmente à mercê da namorada, mas de que tinha direitos no relacionamento, mais ele pôde aproveitar a intimidade com ela em vez de fugir. Caso especial: o refúgio no vício. Comida, álcool, cigarros, drogas e remédios. Tudo isso consola a criança assombra, que anseia por proteção, segurança, tranquilidade e recompensa. Consumo, trabalho, jogos, sexo e esportes também podem ser vivenciados como se fossem vícios para nos distrairmos das preocupações e dos problemas. O vício está primariamente relacionado à nossa sensação de prazer. As drogas, sejam elas químicas ou comportamentais, liberam o neurotransmissor dopamina, o chamado hormônio da felicidade. Quando cedemos a um vício, nos livramos de sensações de desprazer e produzimos sensações de prazer. Somos imediatamente recompensados pela substância ou pelo comportamento, ou então sensações de desânimo se instalam na forma de sintomas de abstinência se não conseguirmos obter a substância ou nos comportar de determinada maneira. No entanto, sensações de prazer e de desprazer são a base de nossa motivação, e é exatamente isso que torna tão difícil se livrar de um vício. Afinal de contas, de certo modo, a vida se resume a evitar desprazer e obter prazer. Estamos o tempo todo em busca de felicidade, o que nos deixa propensos a vícios. As consequências negativas duradouras se encontram em algum ponto no futuro, podendo então ser facilmente reprimidas. Ou o viciado já sofre as consequências de seu comportamento, gordura no fígado ou bronquite crônica, por exemplo, mas mesmo assim não consegue abandonar o vício, porque a ideia de viver sem a droga é um gatilho para sensações de medo e desprazer, ou mesmo para a dor física. Hoje em dia, a dependência química como o alcoolismo é considerada um distúrbio metabólico porque altera o cérebro, exercendo assim uma influência muito negativa sobre a força de vontade. Os sintomas de abstinência podem ser tão ruins ou o desejo tão grande que a força de vontade simplesmente desmorona.